Esqueça a velha ideia de que uma picape é um tanque que durará para sempre. Essa era acabou. As picapes de hoje são laboratórios frágeis disfarçados de aço, máquinas que sacrificam sua conta bancária para atender aos padrões de emissões. Sob aquele cromo reluzente, escondem-se turbocompressores superaquecidos e peças de alumínio que não aguentam o uso no mundo real. Se você comprar uma picape moderna acreditando que ela durará 3 gerações, estará cometendo o erro mais caro da sua vida. Hoje vamos desmantelar a ilusão de robustez e destacar os 14 modelos que vão arruinar seu orçamento, especialmente os 5 últimos. Então, vamos começar. Edição 14, Ram 1500. A picape Ram 1500 sempre foi uma das favoritas entre aqueles que buscam o equilíbrio entre o luxo refinado do interior e a potência bruta do lendário motor Hemi, Finto 8 de 5,7 litros. É uma máquina que transmite potência e proporciona uma experiência de direção que poucos concorrentes conseguem igualar. Mas por trás desse rugido característico, esconde-se uma falha de projeto que tem afetado milhares de proprietários e resultado em contas de reparo exorbitantes. Estamos falando do problema sistêmico com o comando de válvulas e os tuchos hidráulicos. O projeto deste motor Hemi apresenta uma fragilidade crítica na forma como o óleo lubrifica a parte superior do trem de válvulas quando o motor está funcionando em baixas rotações ou em marcha lenta por longos períodos. Os tuchos, responsáveis por transmitir o movimento do comando de válvulas para as válvulas, contêm um rolamento de rolos muito pequeno. Devido à lubrificação inadequada ou aos intervalos de troca de óleo que o fabricante sugere serem longos, porém excessivos para este motor, esses rolamentos tendem a falhar. Quando um rolamento trava, ele para de girar e começa a deslizar sobre o ressalto do comando de válvulas. Nesse exato momento, o caminhão deixa de ser um veículo confiável e se torna uma bomba relógio mecânica. O atrito metal com metal, sem rolamento, causa desgaste abrasivo que literalmente começa a desgastar o comando de válvulas. Número 13. Toyota Tundra. Durante anos, mencionar a palavra Toyota no mundo das picapes era sinônimo de confiabilidade quase religiosa. A Tundra de 8 cilindros ganhou a reputação de ser indestrutível, atingindo 1 milhão de milhas com o motor original em vários casos. Mas a nova geração da Toyota Tundra decidiu abandonar esse enorme bloco naturalmente aspirado em favor de um V6 biturbo de 3,4 litros. Essa transição tem sido um caminho espinhoso e uma fonte de decepções caras para aqueles que esperavam a mesma durabilidade de sempre. O principal problema que colocou essa picape na lista negra de muitos especialistas financeiros é a falha prematura de seus turbocompressores. Para fazer um motor menor mover uma massa tão pesada quanto a de uma Tundra e ainda manter a capacidade de reboque, a Toyota teve que levar os sistemas de indução forçada ao limite. Inúmeros casos foram relatados em que as válvulas de alívio do turbo, ou os próprios componentes internos do turbocompressor, falham catastroficamente em uma idade muito precoce. O que torna isso um pesadelo financeiro não é apenas o custo da peça em si, mas a arquitetura do veículo. Para substituir os turbos na nova Tundra, o espaço no compartimento do motor é tão limitado que os procedimentos oficiais muitas vezes exigem a separação da cabine do chassi. Imagine o custo da mão de obra para ter que desmontar literalmente metade da caminhonete para acessar uma peça que, em teoria, deveria durar toda a vida útil do motor. Mas os problemas não terminam com os turbos. Edição 12, Ford F1500. A Ford F1500 é a picape mais vendida e, portanto, uma das mais avaliadas do mercado. A Ford foi pioneira na introdução de motores com injeção direta e 2 turbocompressores, chamados EcoBoost, prometendo a potência de um motor grande com a economia de combustível de um pequeno. No entanto, as primeiras gerações desses motores provaram ser um terreno fértil para problemas dispendiosos, deixando muitos proprietários com dívidas consideráveis. Um dos problemas mais estranhos e prejudiciais é o acúmulo de umidade no intercooler. Sob certas condições de umidade e temperatura ambiente, o projeto do intercooler permitia que a água se condensasse em seu interior. Quando o motorista acelerava bruscamente para ultrapassar, toda essa água acumulada era repentinamente sugada para dentro do motor, causando falhas violentas de ignição ou até mesmo danos aos pistões devido à quebra hidráulica. Mas se isso parece pouco, o verdadeiro problema que pesa no bolso é o desgaste da corrente de distribuição. Ao contrário das correias de borracha,
As correntes de distribuição deveriam durar a vida toda, mas nos motores EcoBoost de primeira geração, as tensões internas e o calor extremo fazem com que a corrente se estique alguns milímetros. Isso desregula a sincronização do motor, produz ruídos metálicos terríveis e pode eventualmente levar à falha completa do motor se os pistões colidirem com as válvulas. O reparo do sistema de distribuição em um desses motores exige ferramentas especializadas e muitas horas de trabalho especializado devido ao espaço limitado. Número 11. Nissan Frontier. A Nissan Frontier com motor V6 de 4 litros é uma picape que, à primeira vista, parece uma compra inteligente, devido à sua simplicidade e robustez mecânica geral. É uma plataforma veterana que foi testada nos terrenos mais difíceis do mundo. No entanto, esta picape esconde uma das falhas de projeto mais infames e catastróficas da indústria automotiva moderna, afetando principalmente os modelos produzidos entre meados dos anos 2000 e o início dos anos 2010. O problema reside no radiador do motor. A Nissan projetou um radiador que compartilhava o espaço para resfriar tanto o líquido de arrefecimento do motor quanto o fluido da transmissão automática. Com o tempo, as paredes internas do resfriador da transmissão dentro do radiador tendem a falhar devido à corrosão. Quando isso acontece, os dois fluidos se misturam. O líquido de arrefecimento entra na transmissão e o fluido da transmissão entra no sistema de arrefecimento do motor. O resultado é um líquido espesso e rosa brilhante que os entusiastas apelidaram de milkshake de morango da morte. Assim que esse milkshake de morango entra na transmissão, os componentes internos de fricção e os componentes eletrônicos são destruídos quase instantaneamente. O anticongelante dissolve o adesivo que fixa os materiais de fricção aos discos de transmissão, causando falha total. Número 10. Chevrolet Silverado. A Chevrolet Silverado tem sido historicamente um pilar da força de trabalho americana. Sua arquitetura, baseada em motores V8 de bloco pequeno, é lendária por sua simplicidade e capacidade de torque. No entanto, na busca por atender a padrões ambientais cada vez mais rigorosos, a General Motors introduziu uma tecnologia que se tornou o pior pesadelo para proprietários de veículos novos e usados: o sistema de gerenciamento ativo de combustível, ou sistema de cilindros variáveis. A premissa técnica parece maravilhosa no papel, já que quando a picape não precisa de potência máxima, o motor desativa 4 de seus 8 cilindros para economizar algumas gotas de combustível. O problema reside na execução mecânica desse conceito. Para realizar essa desativação de cilindros, a Chevrolet projetou tuchos especiais que se comprimem sob a pressão do óleo, bloqueando o movimento das válvulas. Esses componentes são extremamente sensíveis à qualidade do óleo e às variações de pressão. Com o tempo, os tuchos ficam presos na posição comprimida ou quebram internamente, impedindo a abertura da válvula. Isso causa uma falha de ignição imediata e um ruído metálico ensurdecedor, indicando que o motor está sofrendo danos internos, mas o pior ainda está por vir. Número 9. Jeep Gladiator. O Jeep Gladiator chegou ao mercado prometendo combinar uma incomparável capacidade off-road do Wrangler com a versatilidade de uma caçamba. É um veículo visualmente imponente que atrai o estilo de vida aventureiro. Mas por baixo dessa estética robusta, esconde-se uma picape que muitos especialistas consideram uma joia delicada com custos de manutenção desproporcionalmente altos. Um dos problemas mais recorrentes e documentados é o sistema de direção. Muitos proprietários relataram o infame Death Wobble, uma vibração violenta e descontrolada das rodas dianteiras que ocorre ao passar por uma lombada em alta velocidade. Embora a Jeep tenha tentado resolver isso com amortecedores de direção aprimorados, a realidade é que o projeto do eixo dianteiro rígido, embora excelente para uso off-road, é inerentemente propenso a essa falha se as buchas ou juntas esféricas apresentarem o menor desgaste. Além disso, o Gladiator sofre com vazamentos de fluidos que parecem inadequados para um veículo nessa faixa de preço. Número 8. Mitsubishi L200. A Mitsubishi L200 é conhecida em muitos mercados como a rainha do trabalho pesado em condições de mineração e agricultura. No entanto, em suas versões mais recentes, equipadas com motores a diesel de alta tecnologia e sistemas complexos de controle de emissões, a confiabilidade sofreu um impacto significativo.
O principal problema reside no sistema de filtro de partículas diesel e na válvula de recirculação de gases de escape. Esta picape foi projetada para operar com cargas elevadas, mas muitos usuários a utilizam para viagens curtas na cidade. Isso faz com que o filtro de partículas nunca atinja a temperatura necessária para a regeneração, resultando em entupimento completo. Uma vez que o filtro está entupido, a picape entra em modo de proteção, reduzindo a potência a níveis que a tornam quase inoperável. A substituição de um filtro de partículas original pode custar mais de $2.500 americanos. Além disso, o sistema de embreagem nas versões manuais provou ser insuficiente para as capacidades de carga anunciadas pelo fabricante. Número 7. Ford Ranger. A Ford Ranger retornou ao mercado com a intenção de dominar o segmento de picapes médias, utilizando grande parte da tecnologia comprovada na F-1500. No entanto, a tentativa de concentrar tanta complexidade em um pacote menor levou a alguns problemas bastante preocupantes. A principal fonte de reclamações é a transmissão automática de 10 velocidades. Essa caixa de câmbio foi desenvolvida em conjunto com a General Motors para otimizar o consumo de combustível, mantendo o motor em sua faixa ideal de rotações. O problema é que na Ranger, essa transmissão frequentemente apresenta comportamento errático. Proprietários relatam trocas de marcha extremamente bruscas, que dão a sensação de que alguém está batendo na traseira da picape, ou momentos de indecisão em que a transmissão não sabe qual marcha selecionar, causando uma perda momentânea de aceleração. Esses problemas não são apenas um incômodo ao dirigir, mas também indicam desgaste acelerado dos solenoides internos e dos conjuntos de embreagem da transmissão OAS-EA anunciadas pelo fabricante. Número 6. GMC Sierra 25000. A GMC Sierra 25000, equipada com um motor Duramax de 6,6 litros, é um dos veículos de reboque pesado mais capazes disponíveis. Sua presença é imponente e sua capacidade de carga é impressionante, mas seu calcanhar de Aquiles reside na eletrônica que gerencia seu sistema de emissões e no infame sistema de fluido de escapamento diesel, DF. O problema que levou muitos proprietários ao desespero não é um componente metálico quebrado, mas sim uma falha de software e de sensores. Milhares de casos foram documentados em que a picape exibe uma mensagem de aviso no painel indicando que a velocidade será limitada a 10 km por hora em uma determinada distância devido a uma falha no sistema de qualidade do fluido de escapamento. A parte frustrante é que muitas vezes o fluido está em perfeitas condições e o tanque está cheio, mas os sensores internos apresentam mau funcionamento ou o injetor de ureia fica obstruído pela cristalização do produto. Devido à forma como o computador do veículo está programado, não há como ignorar esta mensagem, o que pode deixar o motorista parado no meio de uma rota de transporte com um reboque de várias toneladas. Número 5. Renault de Alaskan. A Renault de Alaskan é um exemplo de como a globalização e as plataformas compartilhadas podem gerar confusão e custos inesperados para o consumidor. Esta picape é fruto de uma aliança técnica e é essencialmente uma versão reestruturada de outros modelos de diferentes marcas. O problema da Alaskan é que, ao tentar dar-lhe identidade própria, a Renault ajustou a suspensão e certos elementos estéticos que se mostraram menos duráveis do que os componentes originais da plataforma base. Muitos proprietários relataram problemas de fadiga nos amortecedores e buchas da suspensão traseira antes de atingirem 50 mil quilômetros, especialmente se a picape for usada em estradas não pavimentadas. Mas o que realmente complica a vida do proprietário é a logística de peças de reposição. Por ser um veículo que compartilha o DNA, mas possui acabamentos específicos da marca francesa, muitas peças da carroceria e componentes elétricos internos têm prazos de entrega extremamente longos e preços atípicos para uma marca convencional. Além disso, o motor diesel biturbo de 2,3 litros é muito eficiente, mas exige uma limpeza muito mais frequente dos injetores e da válvula de recirculação dos gases de escape do que o normal para evitar perda de potência ou emissão de fumaça preta. A falta de uma rede de assistência técnica com conhecimento aprofundado dessa plataforma híbrida torna o diagnóstico lento e caro. Número 4. Toyota Tacoma. Chegamos a um nome que muitos considerariam intocável. A Toyota Tacoma é a rainha indiscutível do valor de revenda e possui uma das bases de fãs mais leais do mundo. No entanto, até mesmo essa lenda tem um lado sombrio que pode literalmente partir a picape ao meio.
O problema antigo da Tacoma, que continua a surgir de várias formas em modelos mais recentes, é a corrosão da estrutura. Apesar da Toyota enfrentar processos judiciais massivos e ter que substituir estruturas inteiras em milhares de veículos, o design da estrutura ainda permite que água e sal se acumulem em áreas internas críticas, onde não há proteção contra ferrugem. Uma estrutura que apodrece de dentro para fora é o pior pesadelo financeiro possível, porque não há reparo seguro. A única solução é a substituição completa da estrutura, que custa mais de $10 mil e exige a desmontagem da picape peça por peça. Mas não é só a estrutura. Os modelos mais recentes têm apresentado problemas na tampa traseira, com suportes que se dobram ou falham sob cargas que deveriam ser normais para uma picape. Também foram relatados problemas com a transmissão automática de 6 velocidades, que parece ter dificuldades para encontrar a marcha correta, levando a um desgaste desnecessário e ao aumento do consumo de combustível. A Tacoma mantém a reputação de invencibilidade conquistada por seus antecessores há 30 anos, mas as versões atuais, embora ainda melhores que a média, sofreram cortes na qualidade dos materiais internos e na proteção contra a corrosão para reduzir os custos de produção. Número 3. Volkswagen Amarok. A Volkswagen Amarok é um veículo que desafia a lógica tradicional das picapes. Com seu motor V6 de 3 litros, oferece uma experiência de direção mais próxima à de um sedã esportivo de luxo do que a de um veículo de trabalho. É rápida, refinada e extremamente confortável, mas essa sofisticação tem um preço alto quando se trata de confiabilidade a longo prazo. O principal problema da Amarok reside no fato de ser uma peça de engenharia alemã de alta precisão, operando em ambientes frequentemente sujos, empoeirados e acidentados. O sistema de correia dentada é um de seus pontos mais críticos. Ao contrário de outros motores de grande cilindrada que usam correntes de aço projetadas para durar toda a vida útil do motor, a Amarok depende de correias que devem ser substituídas com precisão cirúrgica. Um atraso de apenas alguns milhares de quilômetros nessa manutenção pode resultar em uma falha que destrói instantaneamente as válvulas e os pistões, transformando um motor de $15 mil em um enorme peso de papel de metal. Além disso, o sistema de arrefecimento é extremamente complexo e propenso a vazamentos na bomba d'água ou no radiador de recirculação dos gases de escape. Número 2. Ram 2500. Quando falamos da Ram 2500, estamos falando de um dos pesos pesados da indústria, uma picape projetada para mover montanhas graças ao seu lendário motor Cummins. No entanto, embora o motor seja geralmente um monumento à durabilidade, o componente que transmite toda essa potência para as rodas tem sido historicamente seu ponto fraco. As transmissões automáticas da Chrysler, agora sob o conglomerado Stellantis, têm um histórico de falhas que parece interminável quando submetidas a trabalhos realmente pesados. O torque massivo do motor a diesel é tão destrutivo que os componentes internos da transmissão, como as embreagens e o conversor de torque, sofrem desgaste acelerado. Muitos proprietários relatam que, ao rebocar cargas próximas ao limite máximo de capacidade, a transmissão começa a patinar ou superaquecer alarmantemente antes de atingir 100 mil quilômetros. Reparar uma transmissão dessa magnitude não é uma tarefa simples nem barata. O custo da reconstrução pode facilmente ultrapassar $7 mil americanos. A isso se somam os problemas crônicos no sistema de direção e suspensão dianteira, popularmente conhecidos como oscilação da morte, em que o caminhão começa a vibrar violentamente e de forma incontrolável em altas velocidades devido ao desgaste prematuro das juntas esféricas e das extremidades da barra de direção. Número 1. Ford F450. No topo da pirâmide de veículos comerciais leves e de uso pessoal está a Ford F450. É uma fera de 6 rodas, capaz de rebocar mais de 15 toneladas, mas seu sistema de injeção de combustível de alta pressão é uma bomba-relógio que pode explodir com uma única gota d'água ou uma minúscula limalha de metal. O motor Power Stroke de 6,7 litros usa uma bomba injetora conhecida como CIP4, que é extremamente sensível à qualidade do diesel. Em muitos países, a pureza do diesel é abaixo do ideal, e se essa bomba não receber lubrificação adequada do próprio combustível, seus componentes internos começam a se desintegrar. O resultado é catastrófico. A bomba gera milhares de micropartículas de metal que viajam por todo o sistema de combustível, contaminando todos os 8 injetores, as linhas de alta pressão e o tanque. Quando isso acontece, o caminhão para e não liga novamente.
O reparo envolve mais do que apenas a substituição da bomba. Todo o sistema de combustível deve ser substituído para evitar que fragmentos de metal danifiquem os novos componentes novamente. Uma conta de 10 a 12 mil dólares é comum para esse tipo de problema, e o pior é que as garantias frequentemente invalidam a reclamação, alegando contaminação externa do combustível. Essa é uma vulnerabilidade inaceitável para um veículo que custa quase 100 mil dólares. Após analisar esses veículos, fica claro que a indústria automobilística priorizou os números de marketing em detrimento da confiabilidade na estrada. Para escolher uma picape que não arruine seu futuro financeiro, a chave não é procurar aquela com mais telas ou o maior torque no catálogo, mas sim a simplicidade mecânica.